Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, meus irmãos, para dar continuidade ao nosso estudo, conhecendo o plano de Deus para não sermos enganados. E na mensagem passada nós falamos sobre a vinda do Senhor relacionada com os três grupos de povos que compõem a humanidade, descrito ali no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32, que fala sobre os judeus, os gregos, ou seja, os gentios, né, o povo gentil em geral, e a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja que foi comprada no Calvário com o sangue do Senhor Jesus, a igreja resgatada do meio dos gentios, do meio das nações, de todos os povos do mundo. Deus resgatou uma igreja, um povo, para ele exclusivamente seu, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós gostaríamos de falar sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja aqui no capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Então aqui nós vemos que esse texto ele trata do arrebatamento da igreja, que será algo secreto para o mundo, será invisível para o mundo. O mundo pode até perceber alguma claridade, alguma energia, algo forte que vai acontecer, mas eles não perceberão realmente o que está acontecendo. Vão perceber quando vê muitas pessoas que desapareceram da terra, né? Muitos entes queridos que desapareceram, muitas pessoas conhecidas, mas eles não conseguirão entender aquela situação. Muitos desviados, pessoas que já conheciam, que conhecem a Bíblia, saberão que foi isso que aconteceu. Irmãos, e a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele falou sobre quando Jesus apareceu para ele, lá no capítulo 22 do livro de Atos, né? Ele disse o seguinte, capítulo 22 de Atos, e versículo 9, ele diz: os que estavam comigo viram na verdade, ouviram na verdade, os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então isso aqui foi quando Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco. Então Paulo estava com um grupo de pessoas. Aquelas pessoas viram uma luz, um clarão, mas eles não ouviram a voz do Senhor falando com Paulo. Paulo dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ninguém ouviu nada. Mesma coisa será no dia da vinda do Senhor. As pessoas vão com certeza perceber um clarão, mas não ouvirão o chamado do Senhor, o clarim da trombeta do Senhor, o alarido da trombeta e a voz do arcanjo do Senhor convocando a igreja de Deus para se encontrar com o seu noivo. Então isso é um mistério. Agora nós percebemos que a Bíblia mostra que depois deste evento, da vinda de Jesus secretamente para buscar a sua igreja, nós vamos observar que Jesus, depois de 7 anos, que será os 7 anos da grande tribulação, Jesus vai aparecer visivelmente. Todos verão que será a vinda de Jesus em glória para salvar o povo judeu e para trazer o juízo sobre as nações viventes naquela ocasião. Então, no capítulo 24 do livro de Mateus, versículos 29 até o 30, diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, a grande tribulação, a grande aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas
cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então aqui será a segunda fase. A primeira fase da vinda de Jesus será revelada somente para a igreja. Somente para aqueles que estão esperando para a salvação, como a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28, que ele aparecerá para aqueles que estão esperando para a salvação. Para aqueles que ele prometeu em João capítulo 14, versículo 3. Ele disse: eu irei para o Pai, mas eu voltarei, vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então essa primeira fase da vinda de Jesus será revelada só para a igreja. Só que na segunda fase, no fim dos 7 anos da grande tribulação, Jesus aparecerá aqui com todo poder e glória. Diz a Bíblia aqui que todo olho o verá. Todas as pessoas verão o Senhor naquele momento. É importante a gente entender essas duas fases, para a gente não fazer confusão. Senão vira uma confusão. Você fica, não, mas como pode? Um momento a Bíblia diz que Jesus virá secretamente. Outra hora a Bíblia diz que Jesus, que todo olho o verá. Então tem pessoas que não entendem essas duas fases e faz uma confusão danada a respeito disso, né? Agora, o arrebatamento da igreja será secreto. Talvez as pessoas digam assim, mas como pode ser secreto? Gente, a Bíblia diz, além dessa referência que eu falei de Paulo lá, que Jesus apareceu para Paulo, as pessoas que estavam com ele viram o clarão, mas não ouviram a voz. Foi secretamente, exclusivamente só para Paulo. Isso tem acontecido. Quantas pessoas aí na igreja aconteceu situações que houve uma manifestação de Deus ali, que Deus falou com uma pessoa no meio de uma multidão de gente, a pessoa ouviu a voz, entendeu tudo e ninguém entendeu nada. Então a Bíblia diz também aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, diz assim, que Jesus, após ele padecer, né, ele se apresentou vivo, após a sua morte, ressurreição, ele se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo vista por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então Jesus, após ele ressuscitar, ele apareceu para os discípulos, ficou no meio dos discípulos 40 dias, ensinando, instruindo, aparecia, desaparecia, e ninguém sabia, o mundo em volta, ninguém sabia, só os discípulos sabiam. Então assim será a vinda de Jesus para a igreja. Só os que estão velando, só os que estão esperando verdadeiramente a vinda do Senhor, perceberão e serão atraídos com o poder que se manifestará para atrair as pessoas, para ressuscitar os mortos que estão esperando o Senhor naquele dia, como diz o texto que nós acabamos de ler aqui. E as pessoas que estão vivas esperando ali, que vão ser transformadas. Então só essas pessoas, né? Como diz aqui, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então esse alarido aqui, essa trombeta de Deus, isso aqui vai ser para os mortos, para as pessoas que dormiram em Cristo e para as pessoas que estão vivas. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, tirado, levado, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Será nos ares. Jesus não pisará essa terra, como nós falamos naquela mensagem passada. E assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, o que acontece? Depois desse evento do arrebatamento da igreja, dá-se início à grande tribulação, a terrível grande tribulação, que é a semana de Daniel, mencionada lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, que fala daquela semana de anos, né? A semana em que cada dia representa um ano. A Bíblia fala muito sobre isso. Por exemplo, no livro de Gênesis, fala sobre isso. Gênesis capítulo 29, versículo 27, fala sobre um dia representar um ano, semana de ano. A Bíblia fala muito sobre essa semana de ano. Levítico, capítulo 25, versículo 8, fala sobre isso. Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, tudo fala da semana de ano. Quer dizer, a pessoa, mas como pode semana de ano? Cada dia representa um ano, né? Pro povo
de Israel, quando os espias foram olhar a terra, eles ficaram 40 dias olhando a terra. Cada dia representou um ano, foi 40 anos que eles ficaram no deserto. Então é muito importante a gente entender isso. Os 7 anos de Daniel, das 7 semanas de Daniel, serão 7 anos, e a Bíblia diz que na metade dos 7 anos, que são a metade 3 anos e meio, né, que será um acordo ali de paz, aparentemente vai ter paz, e depois, no final dos 3 anos e meio, vai ser quebrado o acordo que o anticristo fez com a nação de Israel. E aí vai começar o auge da grande tribulação mesmo. Será algo terrível, como nunca visto, nunca aconteceu sobre a terra, né? Agora, nós temos que entender aqui o seguinte, que o arrebatamento da igreja, é isso que eu quero frisar para vocês hoje, o arrebatamento da igreja será para a igreja, Jesus virá para a igreja dele, Jesus não virá para o mundo não participará de nada, diz a Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo que nós já falamos várias vezes, mas é bom a gente estar sempre falando, porque para gravar realmente na mente da gente. Capítulo 15, versículo 51, diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Então será um mistério para o mundo, algo. E outra coisa, não adianta a gente querer saber detalhes agora do arrebatamento. Como será? A Bíblia está dizendo aqui que é um mistério. A gente só vai ficar sabendo no momento que acontecer. Tá certo? Para nós ficar tirando da nossa mente. O ser humano ele é muito curioso. Ele quer. O que Deus deixou na Bíblia revelado é o suficiente para nós obedecer. Diz a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas reveladas, as coisas encobertas são do Senhor nosso Deus. O que Deus deixou em oculto e mistério, não adianta o ser humano ficar vasculhando, que ele vai encontrar mais confusão e o mal pode confundir mais a mente da pessoa. Agora, na última parte do versículo 29 do capítulo 29 de Deuteronômio, diz o seguinte: agora as reveladas são para nós e para nossos filhos, para que venhamos a cumprir. Então as coisas que Deus deixou reveladas na Bíblia é o suficiente para nós agir a nossa fé e viver a nossa fé. Porque a Bíblia diz assim lá no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 38. O meu justo vive pela fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então não adianta a gente querer ter explicação para tudo. Senão, quando você tem explicação para alguma coisa, não precisa mais de fé. Então é pela fé, você tem que acreditar nisso aqui. É um mistério. Como que vai acontecer? Eu não sei. A Bíblia dá as coordenadas dela, que aqueles que estão na fé vão entender muito bem isso, né? Agora a pessoa, por isso que a Bíblia diz também no capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então as pessoas que creem, eu creio, eu quero estar preparado para esse dia. Então isso agrada a Deus. E acreditar que realmente vai acontecer. Porque aquelas pessoas que têm dúvida, jamais elas vão agradar a Deus. A Bíblia diz que tudo que é da dúvida é pecado. Por que o povo de Israel não entrou na terra prometida? A Bíblia diz que foi porque eles duvidaram. Então, muitas pessoas não vão no arrebatamento da igreja. Por quê? Porque duvida. A pessoa duvida, mas como será isso? Quer saber antecipadamente. Não, são eventos que vai se revelar a partir do momento que começa o que acontece. É que nem a primeira vinda de Jesus. Era um mistério a primeira vinda de Jesus. A Bíblia falava desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Deus já tinha dito que da semente da mulher ele ia levantar um que ia pisar a cabeça de Satanás. Esse um foi profetizado. Moisés disse: olha, o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Então vinha uma profecia estendendo-se sobre o lugar que ele ia nascer, tudo. Mas quando Jesus veio, a maioria das pessoas que liam as profecias, que sabiam das profecias a respeito da vinda do Senhor Jesus, não perceberam. Jesus veio, fez lá em Belém, na verdade, como o filho do carpinteiro, nasceu ali, sofreu, viveu, crucificaram ele e ninguém percebeu. E ainda hoje Israel, aquele povo para quem foi feitas as promessas, ainda hoje estão esperando o seu Messias, que irão, o Messias prometido, que irá acontecer no final da grande tribulação, quando eles reconhecerão, como diz lá no livro de Zacarias capítulo 12, versículos 9 e 10, né?
E capítulo 14, que diz que quando eles verão ali aqueles que eles ultrapassaram, aqueles que eles mataram, enfiaram uma espada no Senhor Jesus, eles vão ver o Senhor Jesus, vão reconhecer e se humilhar, se arrepender e saber que ele é o Messias prometido, que ele veio, que ele cumpriu sua missão, mas eles não entenderam, tá certo? Assim será muitas pessoas, até pessoas crentes que tiveram a oportunidade de estar esperando o Senhor Jesus, mas fica com dúvida, desanimam, sai da presença do Senhor, e o Senhor virá e essas pessoas irão ficar. A Bíblia diz que ficará uma grande multidão, né, irmãos? Então, e a palavra de Deus diz para nós estar preparados. Em todo tempo estejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Jesus falou sobre as 10 virgens lá no capítulo 25 do livro de Mateus, né? Das 5 prudentes, 5 loucas. Né? As prudentes estavam ali com azeite, estavam preparadas, estavam esperando. Já as loucas, as imprudentes, não estavam nem aí. Elas tinham tudo, aparentemente eram virgens, estavam todas trajadas, tudo direitinho, tinha as lâmpadas, mas não tinha o azeite, não estava na fé, não estava na confiança ali esperando a vinda do Senhor Jesus. Então a vinda do Senhor Jesus Cristo, irmãos, a buscar a igreja é um mistério. Ele virá para a igreja, ocultamente, tá certo? Agora, tem essa parte lá que Jesus vai se revelar para as pessoas no final da grande tribulação. Todos o verão, todos os olhos verão o Senhor. Mas aqui nós estamos vendo que o Senhor virá até os ares, né? Nós iremos, os que estiverem preparados, irão ali se reunir com o Senhor para todo sempre, como diz aqui a palavra que nós lemos aqui, né? Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então é um consolo para nós, você que está passando uma luta, uma tribulação, uma dificuldade. Irmãos, isso não é nada diante da grande tribulação que a gente está passando. As coisas que nós temos passado não quer dizer nada diante da tribulação que vão passar aqueles que ficarão para a grande tribulação. E aqueles que não irão ressuscitar na vinda do Senhor também, que irão aguardar o sofrimento. Então nós também podemos entender que aqui fala dessa trombeta de Deus aqui, que não tem nada a ver com aquela trombeta lá do Apocalipse capítulo 11 e versículo 15, né? Que fala de uma trombeta lá não tem, aqui não tem nada a ver com aquela trombeta. Tem gente que faz confusão também, né? Então o Senhor Jesus, nós entendemos que existem essas duas fases da vinda do Senhor, né? A primeira fase, Jesus virá para buscar a sua igreja, que será o arrebatamento da igreja. A segunda fase será a revelação de Jesus a Israel e às nações viventes daquela época, tá certo? Na primeira fase será a revelação, que é o arrebatamento, somente para a igreja. Assim como Jesus diz a Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículos 9, 10 até o 11, diz lá que quando Jesus estava dando as últimas instruções ali para os discípulos, dizendo, vocês vão receber o Espírito Santo, fiquem aqui em Jerusalém, permaneçam firmes aqui, porque vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Diz que enquanto Jesus falava isso, ele foi assunto ao céu, ele começou a subir. Ele foi subindo, enquanto dizia, versículo 9 do capítulo 1 de Atos, né? Enquanto dizia, vendo-o eles, só eles ali estavam vendo Jesus. Você entendeu? Tinha um monte de pessoas, outras pessoas lá, mas os discípulos estavam ali conversando com Jesus. Diz a Bíblia aqui que ele vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu e ocultou-o a seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Então aqui, do mesmo jeito que Jesus, só eles, só a igreja do Senhor daquele momento estava vendo ali, eles viram Jesus subir. Eles viram os anjos chegaram, falaram com eles, mas aqueles que não estavam na mesma fé, talvez tinha curiosos ali junto tal, não viram nada. Assim será a vinda do Senhor.
o arrebatamento da igreja. Então o arrebatamento da igreja será muito misterioso, muito tremendo. Por isso que a Bíblia faz muitas referências. Guarda o que tens, falou lá em Apocalipse. Guarda, eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, né? Capítulo aqui de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. No versículo 10, capítulo 3, versículo 10, diz assim: como guardastes a palavra da minha paciência, né? Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Que isso aqui fala sobre a grande tribulação. Então as pessoas que são de Deus, elas estão perseverando, guardando a palavra da paciência. Quantas pessoas que diz que Jesus está demorando, que não vai acontecer. Tem muita gente desacreditando, muita gente que não crê mais na vinda do Senhor, né? Mas a Bíblia diz que o Senhor, no capítulo 3 de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Entendeu? Então Jesus não está, ele está dando oportunidade, ele não está demorando, ele está dando oportunidade a todas as pessoas, através dos tempos, dando oportunidade, sendo longânimo, como diz aqui. Mas ele virá. Agora, aqueles que guardar a palavra da paciência, que perseverar, mesmo que morra. Jó no capítulo 15 do seu livro, versículo 13, acho que é isso, que ele disse o seguinte: ainda que eu morra nele, eu esperarei. Então, mesmo que a gente venha morrer, partir dessa terra, irmãos, mas que a gente venha estar esperando a vinda do Senhor, ele virá. Aliás, capítulo 13 de Jó, versículo 15, ainda que eu morra, nele eu esperarei. Mesmo que ele me mate, mesmo que eu morra, mesmo que chegue a minha morte, mas eu vou estar esperando a vinda do Senhor, porque eu sei que é verdadeira. E como diz esse texto que nós acabamos de ler, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vale a pena esperar. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então vai acabar a separação. Vale a pena a gente esperar, irmãos. Tá certo? Entenda bem, esse é o arrebatamento da igreja, que hoje nós estamos falando aqui. O arrebatamento da igreja. Ele está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e 52, que fala que é um mistério, né? Eis aqui vos digo mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os